Olá, este é o Senado Notícias Especial. E nós recebemos aqui no estúdio Sérgio Moro, ex-juiz, professor universitário, ex-ministro da Justiça e agora eleito senador pelo Paraná com quase 2 milhões de votos. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado, Thiago. Um grande prazer estar aqui na TV Senado, podendo falar aqui nessa rede, que a gente vai ter uma relação longa agora, né, de 8 anos. Então, um grande prazer. É verdade. E os brasileiros estão muito curiosos para acompanhar um pouco da sua plataforma política agora aqui no Senado, né? Como eu disse, o senhor teve uma grande projeção de imagem, sobretudo durante a Operação Lava Jato, mas agora os brasileiros vão conhecê-lo como senador. O que nós podemos esperar do senhor neste cargo? Olha, eu tenho dito, eu fiz isso durante a campanha eleitoral, eu vou ser um senador independente. Então, eu tenho pautas bastante específicas que fazem parte da minha história, que é o combate à corrupção e a integridade na política. Essas são duas questões indissociáveis. E, igualmente, a segurança pública. Agora, eu não vou ser também um senador de uma nota só. Quero estar envolvido em todos os assuntos que sejam relevantes para o país, parte da economia, política social, saúde, educação. Ou seja, podem esperar um senador muito presente no cotidiano, nas atividades políticas dessa casa. Claro que a gente chega com a humildade necessária, porque, como se diz, é um marinheiro de primeira viagem, mas com muito entusiasmo para esse trabalho. Ok, agora vamos começar então por esse primeiro ponto que o senhor tocou, a questão do combate à corrupção. O senhor, ao ser eleito, escreveu numa rede social que a Lava Jato vive. O que isso significa exatamente? O que o senhor quis dizer ali quando postou essa mensagem? Tiago, eu tive uma eleição bastante difícil lá no Paraná. Eu não era o candidato nem do presidente Lula, que ganhou as eleições, nem do presidente Bolsonaro. Então, eu fui uma espécie de uma terceira via. Também, embora eu tenha um bom relacionamento, não era o candidato exatamente do governador, que tinha um compromisso com o candidato do Bolsonaro. Então, foi uma eleição difícil, principalmente majoritária, com uma vaga só, mas fui honrado com a escolha, né, por quase 2 milhões ali de paranaenses, 1.953.000 paranaenses que escolheram. E eu tenho certeza que, embora meu trabalho no Ministério da Justiça foi um trabalho importante, somente no combate ao crime organizado, na redução da criminalidade violenta, mas eu tenho certeza que foi um reflexo, principalmente, do trabalho que foi feito na Lava Jato, que foi a maior operação da história do Brasil de combate à corrupção e uma das maiores do mundo. Então, a minha eleição, de certa maneira, representa essa confiança que as pessoas têm nessa pauta, e agora a gente vai poder defendê-la diretamente no Congresso Nacional. Porque antes, como juiz, eu não interferia na atividade política, tinha uma série de limitações do que eu podia falar, do que eu podia fazer. E quando depois estava com o ministro da Justiça, embora a gente tinha uma relação de dinâmica aqui com o Senado e com o Congresso, não é exatamente a mesma coisa. Então você agora está diferente, agora a gente está dentro. E além da minha eleição, nós tivemos também a eleição do Deltan Dallagnol, deputado federal pelo Paraná, e em São Paulo a minha esposa foi eleita, Rosângela Moro, foi eleita deputada federal. Então a ideia é a gente pegar os parlamentares envolvidos nessas causas de combate à corrupção e reunir, aglutinar essas pessoas para a gente poder construir aqui uma posição coletiva forte que nós vamos precisar, né? Tem aquela velha frase, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu diria que também o preço da integridade é a eterna vigilância. E o Congresso tem um papel essencial na fiscalização do Poder Executivo. Entre esses temas que o senhor deve abordar, estariam aí a prisão em segunda instância e também a questão do foro privilegiado, do fim do foro privilegiado? Não, certamente. Eu tenho defendido, acho que são 3 pontos que nós tínhamos que trabalhar com prioridade. Primeiro, prisão em segunda instância. É uma questão de justiça, acima de tudo. Vale para crime de corrupção, mas vale também para os outros crimes. Quando eu era ministro, a gente conseguiu aprovar uma mudança na lei para a gente ter execução em primeira instância para crimes de assassinatos, homicídio e feminicídio, julgamento do tribunal do júri. Foi um avanço importante. Infelizmente, não conseguimos a aprovação da prisão em segunda instância. Mas se a gente quer ter um processo efetivo, seja civil, seja criminal, a gente tem que ter um processo que não seja interminável. Esse é um tema essencial para a diminuição da impunidade no Brasil.
e, a meu ver, transcende a questão partidária. São aquelas pautas, é aquela reforma de agendas que o país precisa para ele se modernizar. Então, esse é um ponto. O fim do foro privilegiado é outro. Não é porque agora eu fui eleito senador que eu vou passar a ser um defensor, ao contrário, eu defendo a supressão total. Claro que tem argumentos que podem ser colocados em favor do foro privilegiado, evitar que a autoridade fique sujeita a ações judiciais frívolas, e elas existem, mas os danos causados pelo foro privilegiado são muito maiores que esses benefícios. Então, supressão total é isso que eu defendo. E um terceiro ponto que nós temos que voltar a discutir é a autonomia das agências responsáveis pela investigação e combate ao crime. Então, eu defendo particularmente, por exemplo, um mandato fixo para o diretor da Polícia Federal, de 4 anos, como é o diretor do FBI norte-americano. São 4 anos, podendo ser demitido apenas por má conduta ou por manifesta insuficiência de desempenho. Então, são essas pautas institucionais que me interessam. E, claro, tem muita coisa que se pode fazer no combate à corrupção, mas esses três temas são essenciais. Agora, o senhor é um dos 81 senadores, né? Vai trabalhar aqui. Como é que o senhor pretende se articular para poder aprovar essas propostas que não são fáceis, são propostas que demandam muitos votos aqui? Como é que o senhor vai encontrar o seu lugar no espectro político interno aqui no Senado? Como é que o senhor pretende fazer isso? Eu pretendo fazer isso com bastante humildade, conversando, dialogando. Tem senadores e senadoras que compartilham essas mesmas pautas, esses mesmos valores. Agora, é importante construir uma maioria. Tem uma resistência grande também, né, por parte de vários. Mas eu acho que isso só se resolve com diálogo e colocar esses temas na pauta do dia. Significa também você mobilizar a sociedade civil, despertando a atenção dela via imprensa, via debate, via discurso, via construção dentro da sociedade civil do apoio necessário para exercer aquela pressão salutar numa democracia em cima do Senado, do Congresso. Então, assim, principalmente com humildade, né? Vamos com calma, vamos construir, e sempre que acho que tem que ser essencial numa casa parlamentar, com respeito à opinião alheia. Quem diverge não é porque diverge que é seu inimigo. Apenas não compartilha a mesma ideia. Uhum. O senhor também escreveu que vai fazer uma oposição aqui ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Como é que o senhor vê essa relação de forças no Congresso Nacional como um todo? O governo, o Poder Executivo vai ter aí, digamos assim, uma facilidade para governar, ou o senhor já enxerga que poderia haver alguma dificuldade no número de votos? Olha, como todo brasileiro, eu desejo o sucesso do Brasil. Então a gente espera que o governo seja bem sucedido, porque para o Brasil melhorar, é claro que nós gostaríamos de ter um governo eficiente que tome as decisões certas. Agora, o papel do parlamento, do Congresso, é exatamente ser esse fiscalizador, esse contraponto. Então, vamos receber as propostas, vamos analisar. Claro que, se vierem propostas positivas para o país, a oposição não pode ser racional. Então, você endossa aquilo que entende que é favorável. Agora, pelo perfil ideológico, pelas pautas políticas do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu certamente estarei na oposição e contrário a boa parte dos projetos. Mas não vamos fazer aquela atitude de apitar o pênalti antes da falta. Vamos esperar vir as propostas, ver o que acontece. Eu tenho visto, por exemplo, historicamente, no entanto, por exemplo, em segurança pública, para sair do tema corrupção, né? Segurança pública, usualmente a pauta do PT é uma pauta de maior leniência, defendendo descriminalização, por exemplo, do pequeno tráfico de drogas, defendendo o desencarceramento, né, das nossas prisões. E claro que a gente vê que as prisões lotadas, abarrotadas, às vezes sem controles, são mal para o país, mas eu não vejo a solução para esse problema simplesmente abrir a porta das cadeias. Vamos esperar, evidentemente, essas propostas, vamos ver o que vai vir. Eu me identifico mais claramente na oposição a esse governo do que apoiando.
vamos esperar as propostas e vamos ter atenção a cada uma delas. Sim, o senhor também falou que quer defender reformas modernizantes e liberais. Isso seria na área da economia, saindo desse tema da corrupção, ou seria em outro aspecto? Eu me qualifico como um liberal na economia. Então, no espaço que for possível, eu acho que o Senado pode tentar, o Congresso pode tentar adotar um protagonismo se essas reformas não vierem do governo, do Poder Executivo. Então, acho essencial nós termos uma reforma tributária. Existem essas propostas até já em trâmite de unificação dos tributos sobre o consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Eu acho que é uma reforma importante para melhorar a produtividade da nossa economia. Claro que a gente pode ter divergências, e às vezes relevantes, em cima de detalhes, por exemplo, quanto à distribuição desses recursos, mas uma reforma simplificadora é importante para dinamizar a nossa economia. Abrir a economia também, acho que o Brasil é um país relativamente fechado em termos de sua interação comercial com o exterior. Se a gente não inserir as nossas empresas nas cadeias produtivas globais, nós perdemos competitividade. Claro que isso tem que ser feito com cuidado, mas existe uma série de questões envolvidas nisso, lei de propriedades intelectuais, barreiras tarifárias, também nós temos que buscar abrir mercados para o Brasil lá fora. Eu, particularmente, acredito na dinâmica de uma sociedade aberta, plural, democrática, mas isso também é válido para a economia. O que faz bem para a economia? Qual que é o papel do governo, principalmente, dentro de uma economia? É você gerar um ambiente saudável para os negócios, o que significa um ambiente saudável para investimentos produtivos e 2, para a competição leal entre as empresas. Muita gente diz, mas essa é uma pauta que interessa o empresariado, né? Você vai ser um representante do empresariado? Não, essa é uma pauta que interessa o país porque isso significa mais investimento, significa mais crescimento, o que significa, por sua vez, mais emprego e renda para os brasileiros. O senhor é liberal mesmo, né? Com a questão da responsabilidade fiscal, inclusive. Certamente, certamente. Acho que é fundamental, né? Você precisa ter a segurança dos seus investimentos, dos seus possibilidades, para você poder crescer. Porque se você tem o descontrole fiscal, você tem a consequência reflexa, que vai ser um aumento da inflação e um concomitante aumento dos juros. Então, na prática, se despende, no fundo, se dá com uma mão, mas se tira com outros, porque você trava o desenvolvimento por parte da iniciativa privada. E a gente sabe, hoje em dia, o Brasil, um país emergente, com um gigantesco potencial, mas ele tem limitações orçamentárias muito significativas, por conta de um endividamento que, pelo menos no nível dos países emergentes, é um endividamento significativo. Então, a gente não pode aí fazer grandes liberalidades, generosidades com o orçamento público, até porque quem paga por isso é o contribuinte, né? E acho que uma coisa já ficou muito clara aqui no Brasil, é que não há uma aceitação, uma profunda rejeição a qualquer proposta de aumento de tributo. Então, a gente tem que ganhar a produtividade da nossa economia, sim, criando aquele ambiente favorável para os negócios, sem capitalismo de compadrio, fomentando a livre competição, privatizando. Claro que o governo que entrou tem uma pauta diferente, mas o Congresso é um poder independente. Agora, se o senhor pretende, de alguma maneira, robustecer a legislação existente para o combate à corrupção, podemos, assim, aqui, em resumo, dizer que o senhor poderia trabalhar realmente para o fortalecimento, para uma volta da Operação Lava Jato. E alguns críticos da Operação Lava Jato dizem que isso prejudicou o país na área econômica, que poderia ter sido levado de outra forma. Eu gostaria que hoje, passado esse tempo todo, né, a operação já recolheu aos cofres públicos somas que foram desviadas, mas agora, muda alguma coisa nessa sua visão de que a operação poderia ter tomado outro rumo, ou o senhor acha que deve trabalhar aqui para robustecer essa legislação que, pelo contrário, vai até aumentar essa atuação? Existem algumas lendas, Thiago, em torno da Operação Lava Jato. Primeiro, vamos deixar claro, o Brasil tem uma tradição de impunidade. Tá?
impunidade da grande corrupção, de outros crimes também, mas impunidade da grande corrupção e de crimes praticados por pessoas poderosas. A Lava Jato, juntamente com o caso do Mensalão, rompeu essa tradição de impunidade para casos de grande corrupção. Eu tenho absoluta certeza que quem foi preso, condenado à Lava Jato, foi porque ou pagou o suborno ou recebeu o suborno. Em qualquer país do mundo, é um passo civilizatório importante você responder com consequências ao crime de corrupção. A corrupção ela gera ineficiência na economia, e vamos lembrar que vários episódios desvendados pela própria Operação Lava Jato, monumentos de ineficiência e de desvio de dinheiro público, a refinaria do Nordeste Abreu e Lima. Ninguém é contra a refinaria do Nordeste, mas ela custou muitas vezes mais do que o inicialmente previsto no orçamento. Um cálculo que eu vi, que são dados oficiais, ainda em 2014, antes da Operação Lava Jato, já tinha custado 18 bilhões de dólares. Veja que é um valor quase aproximado aí ao furo de teto fiscal que se fez, né, com a PEC nesse início do ano, que aumentou o Auxílio Brasil. Então, o desperdício de dinheiro é muito grande. O Comperj do Rio de Janeiro, que foram gastos lá 20 bilhões de dólares, está abandonado. A compra da refinaria lá de Passadina, que foi, né, também um escândalo próprio. Então, o desvio é muito grande e gera ineficiência da economia. Outra coisa, gera desconfiança da democracia, porque a democracia pressupõe uma relação de confiança entre os representantes e os representados. E a corrupção disseminada quebra essa confiança. Agora, posso dizer o seguinte: todas as empresas que se envolveram nesses esquemas criminosos tinham, desde o primeiro dia, a opção de buscar o Ministério Público e fazer um acordo de leniência, por lei aprovada, inclusive, pelo Congresso, a Lei Anticorrupção Empresarial. Várias delas demoraram muito, e essa demora, a meu ver, custou para elas enormemente, tanto em termos econômicos como em termos de reputação, afetando também o econômico. Então, na verdade, nós fomos absolutamente cautelosos, e nós não tínhamos alternativa senão julgar os casos que apareciam nas nossas mãos. Quem provocou todos esses danos à nossa economia foram os crimes de corrupção e não o combate a eles. Então, assim, não vejo essa lenda como verdadeira. Né? Claro que nós temos que buscar aprimorar a legislação, isso é pertinente. Certo. Agora vamos falar sobre a questão do Poder Judiciário, né? O senhor foi ministro da Justiça, acompanhou de perto essa situação. Há no país uma grande, até fruto das eleições, uma grande divisão sobre a posição do Poder Judiciário. Eu gostaria que o senhor falasse aqui. O senhor acredita que há uma judicialização da política excessiva, há um ativismo judicial? O senhor quer trabalhar contra isso, se for o caso? Olha, esse é um tema muito relevante, é um tema que está na pauta do país. E no próximo ano o Senado vai ter oportunidades. Veja que nós temos 2 vagas que abrem no Supremo Tribunal Federal. A indicação é do presidente da República e o nome é aprovado ou rejeitado pelo Senado. Historicamente, o Senado não tem feito um crivo rigoroso. Isso é exemplificado pelo fato de, em 131 anos, desde a primeira Constituição Republicana, apenas um nome foi rejeitado. E ainda na época do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que vivia as turras com o Supremo Tribunal Federal, indicou Barata Ribeiro, que era um médico. É até nome de rua lá no Rio de Janeiro. Diz que era um bom médico, mas para ministro supremo sequer um jurista. E esse nome acabou rejeitado. Desde então, nenhum nome foi rejeitado. E claro, tem muitos bons nomes no Supremo, mas em 131 anos, essa falta de rejeição de qualquer outro nome revela uma certa, né, com todo respeito, passividade do Senado na aferição desse mérito mesmo das indicações presidenciais. Eu espero, né, que o Senado, no próximo ano, possa ter uma postura mais rigorosa. Claro, não digo que para rejeitar os nomes que forem apresentados, mas fazer um crivo rigoroso. E se for o caso de rejeitar, que rejeite. Se for o caso de aprovar, que aprove. Então, a discussão desse tema do Judiciário pode começar por ali. E é um papel institucional do Senado. Ninguém vai dizer que o Senado está fora do seu papel. Acho que nós podemos também discutir
Reforma do Judiciário é um tema pertinente em diálogo com as instituições do Judiciário, em diálogo com o Supremo, em diálogo com o STJ, em diálogo com as instâncias ordinárias, porque existe sim uma insatisfação em relação à prestação da justiça do país, e o campo para que isso seja enfrentado, um dos campos é o do Senado, é o do Congresso. Ok. Agora eu gostaria de saber do senhor a sua opinião sobre a questão da liberdade de expressão. Isso está na ordem do dia, as pessoas às vezes podem não conhecer se há ou não há limites para essa liberdade. Qual é a sua opinião? Deve haver esses limites para a liberdade de expressão? Eles já existem? Como é que é isso? Esse é um tema também em discussão. Eu acho que um tema, quando existe muito calor no momento, eventualmente as discussões sobre alguns desses temas elas acabam sendo mais acirradas. Eu acho que sim, cabe ao Congresso discutir sobre limites à liberdade de expressão. É uma liberdade fundamental, é uma daquelas liberdades que ela é fundamental não só para a expressão da dignidade da pessoa humana, mas igualmente para o próprio funcionamento da democracia. A democracia, muito se diz, olha, para que a gente tenha uma verdadeira democracia, a gente precisa ter a liberdade de ter um discurso veemente no âmbito político, inclusive, muitas vezes, com críticas, né, às autoridades e críticas que podem ser acirradas. Quem entra no mundo político tem que ter presente que está sujeito aí a virar uma vidraça. Às vezes tem críticas injustas, né, às vezes tem, infelizmente, também mentiras, mas esse ambiente político é suscetível a esse tipo de discussão. Qualquer remédio nessa área tem que ser muito bem estudado para que a gente não vá nem para a censura e nem, outro lado, para uma permissividade. A legislação já tem alguns limites à liberdade de expressão. Por exemplo, ameaça. Ameaça não está dentro da liberdade de expressão. Calúnia, injúria, difamação, também são condutas criminais que estão aí nos códigos penais do mundo inteiro e no brasileiro aqui há muito tempo. Agora, com o advento da comunicação em massa, com o advento das redes sociais, esses temas ganham uma nova relevância e acho que são passíveis de serem discutidos. Mas, assim, na dúvida, a dúvida, a meu ver, sempre deve favorecer a liberdade de expressão. Perfeito. Agora vamos entrar aqui num dos últimos temas. No processo eleitoral de 2022, o senhor chegou a ser considerado como uma terceira via para a presidência da República. O senhor se articulou politicamente, primeiro no partido Podemos, depois migrou para o União Brasil e a candidatura à presidência da República acabou não se viabilizando. Mas havia brasileiros que gostariam que o senhor se candidatasse a esse cargo, como essa terceira via que eu mencionei. O senhor parou para pensar nisso? Ainda é um projeto aí que pode se viabilizar no futuro? O senhor acredita que, trazendo essas ideias que o senhor colocou aqui nessa entrevista, o eleitorado, ou parte dele, continuará buscando um candidato que defenda essas ideias no nível do executivo? Olha, Tiago, eu vou ser bem franco. Quem começa um emprego pensando no próximo está errado. Então, na verdade, a minha preocupação é assumir aqui o mandato do Senado e já vai ser algo bastante desafiador, né? Nós tivemos grandes vultos do Senado na história do Brasil. Tivemos aí o próprio Rui Barbosa, né, cujo busto lá ornamenta a casa do plenário ali do Senado. Tivemos lá, por exemplo, o primeiro presidente da província do Paraná, que levou a emancipação, foi Zacarias Góes de Vasconcelos. Então, nós temos grandes vultos, né, e precisamos recuperar esse papel de protagonismo do Senado. Acho que isso é muito importante. E só isso já é um objetivo já bastante desafiador. Se eu conseguir contribuir nessa próxima legislatura para que o Senado tenha esse protagonismo, já me darei bastante por satisfeito. O que passou na campanha foi que havia uma demanda muito grande para se ter um candidato que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. No primeiro momento eu coloquei o meu nome para a gente fazer uma tentativa. Depois, no curso, fiquei honrado, né? Muita gente apoiava, a gente chegou até nas pesquisas a pontuar mais do que qualquer outro candidato dessa chamada terceira via, mas com o decorrer da consolidação da polarização, eu fiz uma opção, não vou procurar um outro caminho, vou me adaptar e coloquei minha candidatura ao Senado e estou muito satisfeito e honrado de ter sido eleito senador do Paraná. E a minha única preocupação no momento é ser um bom senador
para o Paraná e para o Brasil. Ok, então, senhor Sérgio Moro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à TV Senado e obrigado também a você que nos acompanhou. Essa entrevista já está disponível também na internet em senado.leg.br/TV e também nas redes sociais da nossa emissora. Reveja e compartilhe com os seus amigos. Um abraço e até a próxima.